Oi, 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 eu sou Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som é um podcast e programa de rádio dedicado a falar de música semanalmente no 98,9 da Brasil de Fato ou no seu player de streaming preferido. Toda semana com convidados especialíssimos pra gente falar de música, arte, cultura, falar da vida e muitos outros assuntos que orbitam o tema. Hoje, episódio número 67, participação especialíssima da querida Luísa Lian, super cantora, compositora, multiartista. O papo rendeu muito, falamos sobre espiritualidade, musicalidade, inspirações, influências, conexões múltiplas. E lembrando que todos esses nomes, todas as músicas que foram faladas aqui vão estar numa playlist que você acessa na descrição do episódio no seu player de streaming preferido. Confere o papo aí. Luísa Lian, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço esse convite, incrível. Que massa. Cara, eu tava ouvindo o disco antes de vir pra cá, agora com uma atenção jornalística, jornalista que não sou, que continuo não sendo, mas tava ouvindo e me vem sempre a mesma sensação quando eu ouço as suas coisas, assim. Eu tenho uma certa dificuldade de entender da onde você vem, assim, sabe? Tem uma coisa que tradicionalmente, às vezes a gente ouve uma cantora, ouve um artista qualquer, a gente consegue contextualizar mais. Tem tanta coisa ali acontecendo no som que eu fico na dúvida, assim, eu falo assim, cara, qual foi o primeiro trampo que você fez na sua vida musical? Na minha vida musical, nossa, olha... Eu comecei a cantar, acho que tinha uns 15 anos de idade. Fui lançar meu primeiro disco 10 anos depois, né? E eu lembro que quando eu tava pra lançar, eu encontrei os meninos, os músicos do Ed. E daí eu contei que ia lançar um disco. Ele falou assim, então você tá começando. E na época eu fiquei indignada, sabe? Porque eu falei, porra, eu tô aqui há 10 anos, sabe? E ao mesmo tempo que hoje em dia, já tô tipo no quarto disco, eu fico pensando, nossa, eu acho que realmente... Eu ainda tô começando, sabe? É sempre um recomeço. E eu entendo hoje em dia o que ele quis dizer naquele momento. Mas, putz, eu cantava muito... eu tinha um parceiraço musical, assim, desde novinha, desde essa época, 15 anos que a gente começou a tocar junto. E daí acabar fazendo uns eventos, uns casamentos, umas festas de família. E a gente tocava muito as músicas do Chico Buarque, muito... Enfim, ele tinha um monte de songbook na casa dele, a gente ficava lá. Songbook do Chico, do Caetano. Do Shediac, né? Do Shediac. Exato. Esses songbooks do Homem Shediac formaram gerações e gerações e continuam formando, né? Maravilhoso. E a gente, enfim, ficava zerando aqueles songbooks. Daí teve um momento forte Beatlemaníaco, né? Bem forte. Só que ao mesmo tempo... Nessa mesma faixa de idade, mais ou menos, eu comecei a ficar mais presente no Santo Daime. E então eu acho que tem uma influência muito forte na minha musicalidade que vem daí, porque era um trabalho, não era exatamente músicas, eu nunca fui eu não sou mais daimista hoje em dia, e nunca fui uma daimista muito ferrenha, assim, muito beata, mas eu era puxadora. Então não é que eu ficava ouvindo hino dentro de casa, mas eu puxava tudo. E na nossa casa espiritual tinha essa relação também com a Umbanda, então a gente também fazia trabalho de Umbanda, e eu tinha essa função, né, de ser uma das pessoas que tá ali chamando a força para descer, né, chamando o sagrado para se manifestar. Então acho que tem um pouco essa mistureba louca, assim, de MPB, de Beatles, de blues também. O blues sempre teve uma influência muito forte, assim, sei, tinha uma identificação muito grande. Porque pra mim é isso, né? Eu acho que talvez esse caldeirão todo, assim, vai chegar nesse lugar novo, mais original, né? Sempre ouvindo, assim, falou assim, putz, não parece aquela coisa da MPB, do
Caetano, do Gil. E aí tem um lance de poesia forte também. Tem uma coisa falada, mas que também não tem tanto a ver com rap. Tem uma mistura muito doida. E tem essa coisa da espiritualidade super presente, né? Sim. Que você falou, eu lembrei. Quando eu lancei meu primeiro disco, o Silvério Pontes, trompetista, que participou do disco, ele me ligou, né? Mandei o disco pra ele lá no Rio. Ele me ligou e falou assim: pô, parabéns, tá bonitão o disco aí. É isso aí, primeiro disco. Quando você estiver lá no quinto. Oi, é foda, né, cara? Pô. Se você estiver lá no quinto, o negócio vai começar a engrenar. Eu falei, nossa, a dificuldade que é fazer o primeiro, mas o primeiro sempre é muito mais difícil. É o mais difícil. É o mais difícil, né? Com certeza. É o disco que você mais... Quebrar a casca é o mais difícil, né? Exato. Tanto que, tipo, antes do meu primeiro disco, eu tinha uma banda anos, assim, que chamava Noite Torta, em homenagem ao Itamar. E a gente ficou anos preparando o disco autoral. Fizemos o disco, a gente acabou não lançando o disco. Sabe? De tanto tempo que a gente se dedicou fazendo aquele, sabe? Que daí você gasta, né? Você gira tanto, assim. O bolo, ele tem o tempo certo de ficar no forno, né, cara? Exato. Porque daí passa isso, né? O timing, né? Passa eu tenho um disco também que eu não... Você nunca lançou? Que eu não lancei, sabia? Ah... Eu também tenho. Fica aí nos altos, uma hora aparece o disco. E eu tive um momento muito também de trabalho, assim, mas que eu acabei ficando muito envolvida com o jazz, que eu tinha uma banda que era um grupo de estudos de standard, e que daí acabou virando uma banda, a gente tocava assim, semanalmente, várias vezes por semana, então o jazz acabou sendo uma influência profunda, assim, também, na minha musicalidade. O Charlie já estava contigo nessa época? Nessa banda, sim. Essa de jazz? Essa banda de jazz, foi aí que a gente se conheceu mais e começou a tocar juntos e tal. Sei. E daí... Não, é legal saber disso, cara, porque assim, eu te conheci, acho que na verdade, não sei se foi do primeiro disco, acho que talvez do primeiro disco já. Que era uma banda? Ou que era eu com o Charlie? Não, porque o Oiá Tempo é o segundo, né? O Oiá Tempo é o segundo, exato. Tá. Não, então já te conhecia do primeiro disco. E aí fica sempre essa dúvida, assim, quando a gente conhece a pessoa, assim, logo do disco, a gente não sabe, né, do Velho Testamento da pessoa, assim, exato. Né? Essa coisa assim, o que tava fazendo? Pô, tava fazendo baile, tava... tava ali, fazendo hotel, né? Assim. Cara, nossa senhora, é muito cruel, né, cara? Mas era muito bom, porque tanto eu quanto o Charles, a gente tem famílias muito entusiastas, tanto do estilo musical quanto de, sei lá, da gente. Então sempre ia, tipo, tinha sempre uma mesinha ali com a avó do Charlie e a família, e meus avós na outra mesa, sempre assim. Cara, mas você sabe que isso é um bom parâmetro, né? Isso é um ótimo termômetro, assim. Quando a família para de ir, é porque assim, bicho... Pô, e aí, cadê esse disco, né? Cadê essa carreira musical evoluindo aí, andando e tal? Total. É isso, pô, eu lembro... Tinha uma época que eu tocava na Vila Madalena, né? Ainda na fase Velho Testamento, né? Das rodas de samba, de roda de choro e tal. E meu pai ia toda semana, cara. Quando meu pai parou de ir, o negócio começou a ficar esquisito. Eu falei assim, eu acho que tá... Acho que tá na hora de eu mudar aqui. A validade tá chegando no fim aqui desse negócio. Meu pai não aguenta mais, meu Deus. Aí é foda mesmo, realmente. Mas que massa, achei legal saber disso tudo. Eu sabia dessa história da banda de jazz. Eu não sei se foi um papo nosso, ou talvez... entrevista lá com a Roberta Martinelli, porque geralmente eu vejo tudo lá da Rolhais, beijão pra Rô. Eu sabia disso e assim, eu vejo, né, porque me interessa muito, assim, saber quais são as pecinhas que cada um combina pra chegar naquela outra coisa que não tem nada a ver com aquele ponto de partida e tal, né, essa coisa do processo de criação. É um negócio que me interessa muito, assim, até porque eu mesmo às vezes fico admirado, assim, de quando, sei lá, eu tô pensando num disco instrumental e pensando em várias coisas e tal. E domingo de manhã ouvindo no fundo de quintal em casa, tomando café, tocando cavaquinho, sabe? Que não tem nada a ver com o que vai acontecer depois. Exatamente. Mas de alguma forma aquilo ali alimenta e vai mexendo com coisas lá dentro, assim. Eu tenho muita curiosidade de saber disso. Super. E acho que isso, assim, influência, né, são de tantos lugares diferentes, assim, né, que às vezes, sei lá, não sou exatamente, tipo, quando eu vou fazer um disco, eu não tô nunca pensando muito, tipo, essas são as referências do disco, sabe? Pra mim,
nesse momento não tem mood board, sabe? Assim, tipo, tem... Até tem, assim, eu tô, tipo, há anos tentando fazer o disco do Mano Tchau, sabe? Assim, mas eu nunca consegui fazer o clandestino, sabe? Há anos que eu queria muito, eu acho genial aquilo. O cara fez um disco todo meio parecido, mas você fica ali envolvido, um disco pra você ouvir na estrada, sabe? Eu sou muito apaixonada, assim, por esse disco. É um disco que várias vezes eu ouvi, sei lá, ele não gasta muito, assim, né? Digo, não é uma coisa que eu fico ouvindo, mas acho que não tem erro. Você tá viajando, você bota esse disco e dá muito certo, assim, né? Tipo, mas eu acho que, sei lá, também acho que os encontros é uma coisa muito... Não sei, pra você, assim, pra mim, eu acho que são muito os encontros mesmo que me influenciaram. Se não fosse o Juliana Abramovay, o violãozinho dele, os songbooks dele, e o jeito que a gente se encontrou ali na música, depois do meu primeiro disco, tinha as coisas que ele me mostrou, minha relação com o Charles, eu também... Por causa da ayahuasca, também conheci a Cláudia Shapira, Roberto Estrela Dalva, que tem o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. Isso me influenciou muito. Esse lugar da poesia, assim, foi da poesia, não sei, num lugar híbrido mesmo, assim. Foi uma coisa que veio muito de uma inspiração muito grande delas, assim, né? De, tipo, do trabalho que elas fazem ali, sabe? A Roberta é incrível, cara. A Roberta é absurda, eu sou apaixonada, assim, eu gosto muito dela, do trabalho dela. A galera toda, né? Tipo, vira e mexe, tô com uma roupa da Shapira. Quem fez a minha direção de movimento foi a Lua Gabanini, que é do Núcleo também. Então, não sei, essa coisa das influências, assim, pra mim tem que ser muito vivo, sabe? É tipo alguma coisa que vem das artes visuais, sabe? Eu estudei artes visuais, trabalhei um tempão na Pinacoteca numa pesquisa sobre uma artista que chama Mira Schendel. Que é uma artista que, enfim, tem um trabalho muito com a escrita. Ela ficava num lugar muito próprio, assim, ela tinha uma conversa com os poetas concretos, tipo, eles gostavam muito dela, mas a Mira tinha um lugar muito próprio, porque era muito orgânica a escrita dela, sabe? Era uma coisa que ia se transformando. Até tem umas pessoas que falam sobre um processo de escrita transcendental, que ela ia, tipo, escrevendo muitas vezes o mesmo poema, e isso ia se transformando, eram monotipias que ela faz isso, e aquele poema ia se transformando, e a forma dele no papel também ia se transformando, e aqueles papéis meio poderiam estar voando no ar, não sei, tem uma coisa sobre o transcendente e o imanente no trabalho dela, assim. E, enfim, acho que todas essas coisas são de onde a gente vem, né, assim, de onde de onde brota, né. Não, eu acho muito massa. Tem uma coisa ali, e isso também é uma coisa... legal, que me chamou a atenção desde cedo. Tem uma fluidez muito grande, assim, tanto pra cantar quanto pra declamar, e como vai e vem, né? Como essa coisa coexiste, uma hora é cantado, uma hora é falado. Tem um domínio muito legal disso, assim, né? E eu acho que isso, assim... Porque o que me chama a atenção disso, aí até de um aspecto... mais técnico, é que isso faz mudar muito a estrutura da canção, né? Por exemplo, eu que vim muito do samba, eu sou muito acostumado com aquela canção que tem duas partes. Tem a parte A, tem a parte B, né? Tocando choro, são 3 partes. E tudo muito definido. Ou também, né, um momento, assim, da vida de fazer muito baile, né? Trabalhar muito com música pop, que tem um verso e depois tem um refrão, né? Então, estruturalmente, assim, é muito claro, né? E aí parece que isso é uma coisa, assim, que você descartou completamente, assim. Que às vezes eu fico ali dentro da canção ali e falei assim, tá, cadê o... Aonde que eu... E aí, nossa, tá, vai indo. Mas e aí, vai voltar? Cadê? Sim. Né? Vai criando essa liberdade, assim. Isso eu acho muito interessante. Às vezes eu acho que teve um papel de estar perto de músicos que eram muito críticos, assim. Eu sempre fui uma pessoa bem orgânica, assim, sabe? Eu estudei música e tal, mas eu não tenho tanto conhecimento teórico, assim, né? De conseguir... enfim, não tenho não toco nem instrumento, a minha musicalidade, ela é mais do meu ouvido, da minha percepção, né? E eu tinha uma relação com a música, com a canção, que era muito fácil, sabe? Assim, era muito
baixou uma canção, é a canção que veio no momento que veio, mas isso fazia eu ter alguns vícios de linguagem, que os meus amigos sempre apontavam, falavam assim, mas isso aqui tá parecido com aquilo ali que você fez, e isso me fez ter uma vontade de me desafiar mais na minha canção, sabe, assim, então o Oi a Tempo mesmo, ele foi um disco que eu tava a fim de colocar essas poesias no mundo, eu não sabia muito como fazer, mas eu não era pra ser um disco, era uma performance que eu queria fazer, que eu ia botar essas poesias. Daí eu falei, não, mas tem o Charles, ele tá começando a mexer aqui no MPB, a gente podia ter pelo menos um som de fundo. E eu acho que o que mudou foi quando eu mostrei pra Cláudia Shapira, e ela falou assim, não, tá legal, tava bem faladão. E ela falou assim, mas você precisa lembrar que o seu instrumento é a voz, sabe? Eu acho que eu tava tentando atuar muito aquelas poesias, ela falou, mas você é uma cantora. E eu acho que essa chave virou pra mim, que eu acho que eu consegui encontrar esse lugar de fluidez que você tá falando, que é realmente encarar, tipo, que eu não precisava ser uma atriz pra declamar aquelas poesias, eu podia fazer aquilo sendo uma cantora. E eu podia fazer essa brincadeira, esse jogo, mesmo de atuação, mas entendendo que a minha relação era com o canto, com a musicalidade. Eu precisava saber onde que estava a melodia daquelas palavras, né? Assim, mesmo quando faladas. E eu acho que isso, enfim, eu acho que o Oiá surgiu meio de um grande experimento nesse sentido de tentar buscar alguma coisa que me desafiasse, né, musicalmente, assim, né? Que trouxesse não sei, um outro lugar do som, né? Você estudou, você fez um... O que você estudou? Eu estudei canto, na EMESP. Ah, tá. Eu estudei EMESP. Tive um background musical, formalzinho. Assim, formalzinho, academia e tal. Assim, eu só fiz 3 anos da EMESP e tenho uma noção, assim, teórica básica. Agora eu tô estudando mais, tá sendo bom, tá sendo ótimo. Mas é difícil, né? Porque quando você não tem a prática, você não tem muita razão de pegar uma partitura, é difícil você manter essa leitura ativa, né? Assim. Total. Porque isso também é uma coisa, né? É óbvio que o Oi a Tempo era mais do que um disco, era um espetáculo, né? Era uma coisa cênica, né? Aquele vestido gigante lá que você usava, tinha iluminação e tal. E sempre tive essa impressão do seu trampo ser muito multidisciplinar por conta disso, né? Sim. De ter essa coisa, tem algo muito visual. Sim. Né? Tem uma coisa quase teatral, assim, né? No sentido de ser o espetáculo mesmo. Mas aí eu achei interessante você falar que é a voz, né? É a voz. Mas é porque, assim, eu fico sempre tentando entender, assim, né? Eu quero sempre entender de onde que a pessoa vem. Da onde vem as coisas, da onde vem as inspirações, as junções. Porque, por exemplo, eu sou zero essa pessoa. Ainda mais nós, né? Que somos macho, velho, marmota, entendeu? Que não pensa nem que roupa vai sair de casa, né? Às vezes você vai ver as bandas, assim, os caras parecem estar de pijama no palco, né? Mal vestido. Eu melhorei um pouquinho, assim, mas eu já fui essa pessoa, assim, de tipo, chegar lá e falar, não, é música, isso aqui é o que eu vou tocar. Sim. E não interessa mais nada. Não interessa a roupa que eu tô, não interessa a luz nada. Que vai ter. Não interessa a luz, não interessa como é a minha postura no já palco. Já briguei tanto por causa disso. Não interessa se eu fiz a barba. Sim. Bom, já uma época eu tive que me preocupar com cortar cabelo, hoje em dia eu já não preciso mais. Mas assim, tem uma preocupação zero com qualquer coisa que não seja tocar, né? Sim. E porque o que me interessa disso, e aí, pela experiência de trabalhar, né, de ter esse trampo multidisciplinar, de fazer coisa com artistas de outras disciplinas e tal, eu acho muito interessante porque parece que inverte toda a ordem de pensamento, e aí você vai pensar a música em conjunto com a imagem, né? Uma coisa vai influenciar a outra. Total. Isso te influencia, por exemplo, assim, eu digo, na ordem que você pensa as coisas, assim, você pensa em compor pensando, a cena vai ser essa e eu quero uma coisa assim, desse jeito, e a música ela vai vir pra, entre aspas, servir isso, ou... eu acho que tem um pouco... Não sei, depende. Por exemplo, Oi a Tempo, especificamente, é um que realmente, tipo, eu tinha uma cena na minha cabeça e eu tinha aquelas poesias, comecei a trabalhar aquilo
pra aquilo, sabe? Pra aquela imagem, que no fim nem acabou nem sendo exatamente a imagem que é a primeira imagem que eu tinha na minha cabeça. Eu acho que eu sou uma pessoa que penso muito imageticamente. Mas eu não fico muito presa nisso, sabe? Eu acho que uma artista da experiência e do experimento, né? Assim, eu acho que tem artistas que eu admiro muito essa qualidade, inclusive, que tem uma coisa assim, pensei nisso e vou dar um jeito de executar isso, sabe? O Tim, que é um grande parceiro musical meu, ele é essa pessoa. Tim Bernardes. O Tim Bernardes, grande parceiro musical, ele é essa pessoa, sabe? Assim, tipo, antes de vocês começarem a fazer uma coisa junto, ele já, tipo, se ele começou a fazer uma coisa com você, ele já imaginou o arranjo inteiro e ele vai dar um jeito de executar isso. Eu gosto de saber de me alimentar e saber onde que as coisas vão me levar, sabe? Assim, de, sei lá, então se eu tive uma ideia, eu não fico muito apegada a essa ideia. Vai descobrindo no caminho. Daí você vai me trazer alguma coisa e eu acho que a partir dessa troca, a coisa vai se manifestar, sabe? Assim, eu acho que eu tenho essa visão muito como se a arte, assim, e o meu trabalho e a arte que eu faço fosse uma matéria muito viva, assim, sabe? Que você pode ir empurrando e pode ir assoprando ela e ver o que acontece com ela, mas ela precisa de muito espaço para que ela aconteça, né? Então, eu acho que toda essa troca visual que eu tive e tudo mais, ela vem de estímulos que eu acho que eles são muito profundos e importantes e essenciais, mas eles não são o final da história, sabe? Tipo, eles são a semente, assim, né? Daí como a poda se dá é diferente. Nunca fiz, assim, acho que apesar do EA-Tempo ter começado a partir de uma imagem, acho que nunca fiz um trabalho que tivesse a serviço da imagem. Tenho vontade de fazer, por exemplo, fazer uma trilha sonora de um filme, sabe? Assim, tipo, fazer uma onda, né? Assim, você realmente dialogar com aquilo, assim, de uma maneira mais cancioneira e tal. Mas eu não sei, vem tudo meio junto, assim, eu vou anotando os estímulos e vou oferecendo para as pessoas. Eu também, tipo, as pessoas que trabalham comigo são amigos muito íntimos, então vários amigos desde o começo, sei lá, a Cal Levi, que fez todas as minhas capas, é uma pessoa que, tipo, a gente já morou junta, então geralmente quando ela tá acompanhando um trabalho meu, ela tá desde a primeira vez que eu canto a música para ela na voz e na palma, sabe, assim, que é o jeito que eu componho muitas vezes, assim. Então, acho que a coisa vai acontecendo mesmo. Pô, demais. Não, e assim, até em outras áreas eu conheço muita gente que trabalha assim também. Você tem essa coisa de sair, de compor cantando, né? Sim, total. E ver aonde isso vai dar e... De alguma forma... cara, isso é um negócio que é a magia da música, né? De alguma forma, tá tudo ali na sua orelha, né? Total. Você não toca nenhum instrumento. Não, assim, às vezes eu toco um pouquinho de violão, um pouquinho de piano, mas assim, é ínfimo. Porque eu sei cantar, porque eu sei fazer no piano. Mas assim, tem alguma coisa ali que você pode não saber nomear, mas você sabe. Tem um som de acorde na sua orelha e exato. Tal. E aí é legal. E aí você geralmente faz assim, você compõe, tipo, tudo. Tipo, compõe a melodia inteira com a letra. E aí a partir disso começa a produção, ou tem um bate-bola que começa com... Às vezes começa com a base e vai construindo alguma coisa em cima. Então, depende. Eu acho que eu fiquei tão preocupada em não estar viciada em só ter as músicas que eu fiz na palma, na voz, que é meio isso, né? Essa sensação de você fazer uma música que ela já... Quase como se ela já existisse no mundo, assim. Você só capturou e transcreveu. Que é, por exemplo, Pombagira do Luar, assim e tal. Já, sei lá, Azul Moderno, uma música que eu tava fazendo aula de violão, aprendi a tocar Jorge da Capadócia. E daí comecei a fazer ela em cima da harmonia de Jorge da Capadócia, sabe? Mas não sei, varia muito, assim. Foi bom esse exercício do EA, porque me trouxe um outro lugar. Tipo, às vezes eu posso pegar um texto que eu escrevi e a partir desse texto trazer uma melodia, ou então mostro o texto pro Charles, o Charles traz uma base para mim, e daí eu vou encaixando ele, daí eu vou transformando ele também para caber dentro daquilo que vem, sabe? Não sei, são processos muito diversos, mas tem esse bem orgânico que é só melodia, voz, fiz essa música aqui, a maioria das músicas no mínimo surge desse lugar, assim. E aí a relação com... A gente tá falando do Charles, Charles Tixier.
algumas pessoas vão conhecer do Charles e os Marretas. Exato. O Charles que é baterista, né? Ele é o produtor do seu trampo, né? Ele é o produtor dos meus 3 últimos discos. Ele tava no primeiro como baterista, mas foi uma coisa mais de banda, assim. E daí, a partir de lá, a partir do Oi a Tempo, a gente fez todos os discos juntos. E é uma parceria muito bom, porque desde que eu tinha banda de jazz com o Charles, era muito louco, porque ele era a pessoa, quando a gente tinha oportunidade, sei lá, porque a gente tocava em tudo quanto é canto, aqueles mesmos standards, que às vezes era num hotel e às vezes era numa balada. Sim. Então a gente começou a ter tanta intimidade com aquelas músicas que elas se transformavam muito, assim. E o Charles era o cara com quem eu mais me ligava no improviso, assim, ele na batera e eu na voz, mas era tipo, quero ir pra um lugar, olha pro Charles e a gente vai junto, sabe? Você sabe que esse é um assunto recorrente aqui do podcast, que é essa coisa da cumplicidade, do entrosamento e tal, né? Sim. Pra quem vê de fora, repetindo algo que eu já falei aqui neste podcast algumas vezes, pra quem vê de fora, fica parecendo uma coisa às vezes assim, ai, é panela, ai, fulano só trabalha com fulano. Cara, desenvolver esse tipo de cumplicidade, né, de entrosamento e assim, da confiança, né? Porque é o que eu falo. Falo aqui, falo em workshop, falo dando aula. Eu acho que a coisa mais importante dentro de um processo de criação, você ter a confiança e a liberdade de poder virar pra pessoa e falar assim, legal, ficou uma merda, a gente precisa fazer tudo de novo. Total. Não, total, exatamente. Uma pessoa que não vai levar isso pro coração ou pro fígado. Exato. Ou se for levar, tipo, Exato. vai superar depois porque já conhece, já confia em você, Exato. né? Não, total, eu tenho muito... É meio que nem relacionamento. Você pode ser uma pessoa poliamorosa. Ou você vai ser uma pessoa totalmente monogâmica. Olha que assim. esse podcast vai para um outro lado. Eu acho que, sei lá, eu e o Charles, a gente ficou meio monogâmico agora, mas a gente tá num momento de abertura da relação, assim. Ele tá fazendo o trabalho solo dele, tipo, a gente tá pensando num próximo disco com outras pessoas também, então... Mas eu sinto isso muito, porque a gente... porque você cria um lugar de afinidade, não tem essa, sabe? Você tem uma coisa das pessoas com quem você toca, com quem você aprendeu a tocar, com quem você se comunica nesse lugar, né, da música, Sim. assim, né? É tão importante, cara, porque você, né, e aí eu acho que eu me identifico muito com isso, e eu acho que essa nossa galera, essa nossa geração paulistana tem muito essa característica do experimentalismo, né? E aí o experimentalismo não como uma coisa de cientista maluco dentro do laboratório, né? Mas a experiência de testar coisas, né? Como uma brincadeira mesmo, e fazer coisas. E você precisa ter um nível de desapego e tal. E é diferente de um sistema mais tradicional, onde você tem, por exemplo, sei lá, você tem um produtor ou você tem um arranjador que vai escrever tudo, né? Por exemplo, sei lá, vai fazer um arranjo de orquestra. Você vai escrever ali uma grade para 60 músicos e não tem esse espaço, não tem essa dinâmica de cada um dos 60 músicos virar e falar assim, e se essa nó... Não tem. Você chega, lê e tal, e não tem essa relação de troca, de querer ir para esse lugar do inesperado, do inexplicável e tal. Então eu admiro muito isso, assim. E dá pra ver que isso rola bastante entre vocês. Não, rola muito, é muito louco, assim, tipo, tem várias coisas que... Porque o Charles, ele tem um trabalho muito... É um trampo de colagem, né, assim, eu tava até conversando com quem que eu tava... Com o Yuri Rio Branco e com o Dom L, que eles estavam, né, estão nesse processo de finalização do disco, e daí um monte de liberação de sample e tal, eu fiquei pensando, nossa, eu não sei se a gente já liberou algum sample, mas meus últimos discos são todos sampleados, assim. É tudo Será sample. que posso... Cara, eu acho... Mas eu acho que... Mas, assim, os bons entrevistados aqui do podcast, eles não esperam eu fazer as perguntas, eles já falam, eles já soltam o assunto. Eu queria chegar disso, então vamos falar disso. É tudo sample. É tudo sample, mas aí tem que ver... Porque, assim, é uma mágica que o Charles faz ali. Quero ver as pessoas acharem que sample que é aquele, entendeu? Porque não é só o sample, né? Tipo, é um monte de sample sobreposto que faz essa textura maximalista, nossa, assim, né? Que, tipo... E que ele vai distorcendo e transformando, até às vezes você nem consegue... A gente brinca, porque às vezes tem umas coisas que a gente faz que a gente não consegue mais
reproduzir, sabe? Sei. Por exemplo, tinha... O que tinha? Eu acho que no Eu Estou Aqui tinha uma coisa de... Ah, não. Minha música que é a primeira música do Sete Estrelas que arrancou o céu, tem aquela segunda parte que sou eu cantando, que é uma voz, mas numa voz mais masculina. E a gente fez... Eu não sei em que tom, em cima de que base que eu tinha gravado aquilo, em que nada. Eu só sei que o Charles mexeu e depois eu queria regravar pra ficar mais... Eu queria mudar alguma coisa na letra e tal, eu queria regravar e não deu. Porque tinha, não sei, não tinha como achar mais qual tinha sido o processo pra gente chegar naquela voz, e daí ficou aquela primeira ideia, teste da demo, de tudo, sabe, assim. Então acho que é tudo sample. Quer dizer, tem várias coisas que o Charles toca. Então. Tem umas coisas que ele toca. Ele tem uns tecladinhos que ele toca, tem os instrumentos que ele criou, assim, o MIDI, a sonoridade e tal, umas flautinhas que ele criou. Mas os Sete Estrelas, especificamente, é tudo sample, só eu e ele, assim, sabe? Pode crer. E ele, assim, tocando algumas coisas MIDI, no máximo, talvez um chocalhinho em algum momento, deságua. Que aí também é um uso diferente, de novo, né? Diferente do rap, né? Diferente de você pegar uma base que você vai reconhecer, né? Exato, e que a ideia é essa, né? Um diálogo com isso, né? É essa, né? É você fazer essa colcha de retalho, você ir pegando os fragmentos e usando aquilo como ponto de partida. E é muito sobre o rap, assim, começar a trabalhar com rap e começar a entender essa lógica dos samples, assim, foi uma coisa que virou uma chave na minha cabeça e abriu um portal que é a coisa dos timbres, né? É a importância do timbre, que de novo, né, o músico, marmota, partitureiro que sobe no palco e só vai tocar aquele negócio ali, muitas vezes não tem essa preocupação, né? E depois foi uma coisa que foi um portalzão mesmo que abriu, né, cara? O rap é portal pra muita gente, né? Tipo, acho que tem esse lugar, assim, de inclusive pelo rap você... é muito livre, né? Uma estrutura muito livre. Tipo, eu fazer essa coisa, né? Essa relação com o spoken word, claro, teve influência muito grande das meninas do Núcleo Bartolomeu e tal. Mas tem uma coisa de ter escutado muito rap, né? De ser uma linguagem que... Sei lá, furei o disco da Lauryn Hill, né? Quando ele lançou, eu tinha 12 anos, acho, tipo, de idade, 10, sei lá. E escutei muito aquilo. E tem uma liberdade, tanto da canção, quanto da estrutura musical, quanto... Ludo, quero voltar num assunto aqui, porque tem algo também que me interessa muito, que é essa presença da espiritualidade, que eu acho que é um assunto muito delicado para ser tratado em letra. Sabe aquele brinquedo de criança de madeira que é o triângulo, o quadrado, a bolinha, a estrela, assim, né? Você trazer... Só de você trazer um nome, só de você falar uma palavra, às vezes parece que você tá querendo colocar a bolinha no quadrado, né? Total. Então, quando encaixa e quando vem, né? E quando vem harmoniosamente com o todo, né? Sim. No contexto da letra, da estética da música e tal. Aí é isso, aí é o quadrado no quadrado. É, né? O quadrado no quadrado. Aí vem, assim, parece que faz muito Essa é uma pergunta muito grande que eu quero fazer. Vai prestando atenção que eu vou chegar nisso daí. E por que eu tô com isso na cabeça? Porque eu trato disso também, né? A espiritualidade é algo que me fascina, que me inspira, que me motiva. Não só a espiritualidade, mas como a religiosidade, né? Que é o fazer parte de algo, né? Um pouco mais dogmático e tal. Eu lá no terreiro lá. E assim, a gente se conecta com coisas assim que estão muito lá dentro, assim, né? Muito profundas, assim, né? Através disso a gente lida com muita coisa. A gente vai se entendendo, vai se descobrindo, vai se permitindo muita coisa e tal. Então, assim, pra mim tem essa presença, assim, sabe, da espiritualidade no que você faz. Em paralelo a isso, e aí que é um outro assunto que é super recorrente aqui, eu vejo que nós, músicos independentes e tal, a gente tá todo dia
lidando, tentando entender, tentando processar e dialogar com essa coisa mega superficial que é o que virou esse cenário, esse pós-pandemia, pós-apocalipse, pós-sei lá o quê, de redes sociais e tal. Eu não sei se... Será que eu vou conseguir transformar isso numa pergunta? Peraí, não, eu vou... Tô te entendendo. Você tá entendendo onde eu quero chegar, né? Porque é isso, ao mesmo tempo que a gente tá ali, tá imerso na arte, nas coisas que a gente faz, que a gente gosta, que a gente acredita, a gente tem que levar isso pro muito raso, pro muito prático, pro mundano, pro dia a dia, que é essa coisa que, se eu pudesse escolher, eu gostaria de não ter que lidar. Como que tudo isso se encaixa? Como que você lida com essa equação toda de... Porque é isso, em algum momento, né, as coisas têm que virar produto, tem que estar no mundo, e você não pode só lançar, tem que ter uma estratégia de lançamento, e a gente cuida de tudo isso, né? Sim. A gente cuida desde compor, desde ter a inspiração inicial, até saber qual vai ser o single, qual música pode bombar mais, qual música pode o público receber melhor e tal. Como que junta todas essas variáveis? Nossa, é complexo, né? Tem várias perguntas aí, tem vários assuntos, né, dentro disso que você falou. Eu acho que um deles é esse lugar do tratar da espiritualidade, que eu acho que é uma coisa que exige muita delicadeza, assim, né? Tem muito... Eu tinha muita preocupação, já tive muita preocupação em putz, que lugar ocupar no meio disso tudo, né? Porque eu acho que quando eu fiz meus primeiros trabalhos, ou na verdade até quando eu tava compondo, porque o EA Tempo e o Azul Moderno foram feitos meio ao mesmo tempo. Eu tava fazendo o disco do Azul Moderno, e daí eu comecei o processo do EA Tempo, ele atropelou e transformou a própria Azul Moderno, né? Mas eu tava fazendo uma coisa muito genuinamente da minha experiência, da minha experiência espiritual, né? Assim, da minha relação com a música dentro da espiritualidade, com a música em relação ao ayahuasca, ao Santo Daime e tudo mais. Então, tinha algumas músicas ali que, de fato, como a gente fala lá, elas tinham sido recebidas, né? Tipo, elas poderiam estar dentro de um inário, né? Se eu fosse fazer um inário meu, por exemplo, Pombagira do Luar e Soiabá são músicas que estariam nele. Porque foram músicas que tiveram esse lugar dessa conexão, assim, disso, de ser uma coisa que foi capturada no meio desse mundo espiritual para ser retransmitida, né? Então é meu, mas não é muito meu, tem a ver com a minha espiritualidade e tal. Então, quando eu fiz o disco do Azul Moderno, quando a gente finalizou o disco, eu não quis fazer, por exemplo, dessas músicas, tinha uma preocupação, que hoje em dia eu já nem sei se eu concordo mais tanto com essa preocupação, mas eu não quis que elas fossem músicas de trabalho. Pombagira do Luar e Soiabá. Tipo, eu não quis trabalhar essas músicas, eu não queria fazer uma imagem para essas músicas, sabe? Vieram várias pessoas falar, não, vamos fazer um clipe de Soiabá. E eu não me sentia confortável em relação a isso, porque eu não me sentia confortável com a ideia de construir uma imagem concreta para aquilo também, sabe? Porque eu acho que, claro, tudo é arte, né? Também o arranjo não também é uma imagem que você constrói em cima daquilo e tudo mais, mas não sei, da minha experiência espiritual, essas coisas elas são tão gigantescas que você dá uma forma, assim, é tão complicado, sabe, assim? Porque no máximo uma forma ela precisa ser um portal que se abre para uma outra coisa. Eu tinha muito medo de fazer um vídeo e tentar encerrar o que é aquela história naquele vídeo, você entende o que eu quero dizer? Assim, sim. Tinha essa preocupação, porque um pouco essa sensação que eu tenho em relação ao mundo espiritual, das minhas, né, longas empreitadas com a ayahuasca, né? É que a gente só vê aquilo que a gente consegue, né? A gente não vê, você não vê a espiritualidade, né? Você não vê, né, uma entidade, você vê aquilo que aquela entidade consegue traduzir pro seu mero entendimento, mas muitas vezes nas viagens de ayahuasca mesmo, você vê cores que você não vê no mundo, né? Assim, nessa viagem pelos mundos, você vê coisas que não são traduzíveis. Então eu tinha primeiro essa grande preocupação, assim, né, de não fazer isso. E foi muito louco, porque são minhas músicas mais escutadas, né, do Azul Moderno, e acho que, de maneira geral, Soiabá e Pombagira do Luar, mesmo não tendo feito nenhum trabalho em cima delas, não tendo colocado lá como música de preferência para ser trabalhado, nem nada, elas são as músicas que mais reverberam no meu público, até que eu entendi, não,
que sabe, que tudo bem eu falar sobre aquilo, tudo bem eu construir uma imagem, exatamente porque essa imagem ela não tá tentando traduzir aquilo, é uma imagem que ela é feita muito respeitosamente, tentando dar algumas camadas para aquilo, né? O próprio espetáculo de A Tempo tinha meio isso, né? Aquela saia de plástico, e a ideia era meio uma saia de plástico por onde você navegue pelos mundos, né? Então tem sempre essa referência, essa tentativa de não tradução, né? Mas de ressoamento, né? Com esses mundos que eu vi, que eu vivi, que tudo isso. Então... E daí, quando eu falo sobre espiritualidade, eu acho que nas minhas músicas tem algumas maneiras. Uma são essas músicas que são hinos, né? Que são recebidas, que são realmente da conexão, do transe, da música e tudo isso. A outra, por exemplo, uma música como Mira, que é uma música que eu também fiz no violão, tipo, com 2 acordes, eu fiquei tentando... Falei assim, deixa eu tentar fazer uma música que conte uma história, né? E daí eu contei nessa música, eu conto mais ou menos, né, a história de uma série, na verdade, de trabalhos espirituais que eu fiz, que eu tinha esse encontro, ali tinha sempre um encontro com, enfim, ali no Ponto de Manjá, eu ia quando eu tava passada, assim, eu ia pra lá, eu colocava minha cabeça lá e cantava, que era o meu jeito de eu me salvar um pouco ali da pegação, assim, de falar assim, não, deixa eu organizar tudo isso que eu tô vendo a partir de alguma coisa que surge daqui. E daí, a partir dali, vinham uns cantos muito loucos, muito únicos, né? Tipo, até notas que que são muito difíceis de eu conseguir alcançar normalmente e tal. E, enfim, ela é uma música que conta desse encontro e desses diálogos dentro da força, mas é uma história que eu contei, né? Que eu transcrevi, né? Assim, que não é um recebimento, né? Tá num lugar diferente. E a outra coisa que ficou me instigando muito na época que eu fiz os 7 Estrelas que Arrancou o Céu, que eu fiquei um pouco angustiada com esse lugar de, bom, eu sou uma pessoa que, né, acabou que todos os meus trabalhos até aqui falam muito de espiritualidade e tal, mas nesse mundo que a gente está vivendo, que ainda nem era pandêmico, apesar da gente a gente ter produzido ele na pandemia, mas quando eu escrevi as músicas nem era, mas era aquele momento, né, do Bolsonaro, Sim. fake news, é um pouco um dos momentos dessa longa pré-história da internet que a gente está vivendo agora, assim, né, que é uma sensação de que eu acho que todo caminho espiritual também tem a ver com você ir desvelando, né, a realidade. Sim. E a gente foi inserido num véu novo. Então eu tinha um pouco, né, tem uma nova camada, se Maia é essa camada de ilusão que a gente vive aqui na Terra, a gente tem agora uma nova camada de ilusão, que a gente cria os nossos avatares para serem semelhantes a nós, como se fôssemos deuses, assim, né? E a gente tá perdido nesse novo véu, né, nesse novo jogo, nesse novo mundo, né, que a gente não fala. Então era um pouco um disco que eu tava mais preocupada com isso. Como é que você sai desse véu e volta pro seu corpo pra você, a partir do seu corpo, conseguir se conectar com a sua espiritualidade, sabe? E... Então tem sempre uma preocupação espiritual de alguma maneira, assim, mas uma tentativa de trazê-la também pra realidade. Agora, a coisa de lançar isso, daí... Eu não sei, eu acho que o jeito mais respeitoso que a gente tem pra lançar essas coisas é deixar os símbolos abertos, sabe, assim... com a nossa devoção e tudo mais, mas eu acho também não espetacularizar a nossa devoção muito, né? Não sei, eu sempre tive, eu não sou uma artista que, tipo, mostro muito do que é a minha espiritualidade, o que é a minha ritualística mesmo. Eu acho que se eu fosse, né, eu tinha... essa coisa de pensava assim, nossa, se eu fosse madrinha, ou mãe de santo, ou chave de terreiro, acho que ia proibir celular, sabe? Eu sempre achei um absurdo as pessoas num terreiro, tipo, fotografando, né? Imagina, você tá vivendo uma experiência de ayahuasca, que nem você não consegue nem traduzir aquilo que você tá vendo, tá filmando aquilo por quê, sabe? Não foi feito pra isso, não foi feito pra ser filmado, não foi feito pra ser gravado, sabe? Então, eu acabo, às vezes, sendo um pouco caxias com isso, assim, na maior parte do tempo, a respeito do que é a minha espiritualidade, o meu devocional de fato, e de quando eu transformo isso em arte. E daí, quando você transforma em arte, eu hoje em dia já acho que tudo bem, sabe? Tudo bem ser uma música de trabalho, tudo bem, mas contanto que você não
não sei, que você não atravesse essa camada do sagrado, sabe? Assim, deixar o sagrado no lugar dele e saber que você pode estar oferecendo, inclusive, para as pessoas. Muita gente me escreve falando que teve experiências transcendentais, absurdas com as minhas músicas. Eu sei que algumas delas são, inclusive, tocadas em trabalhos de ayahuasca e tudo mais, mas... não sei, as coisas tem que... A gente sabe, né? As coisas têm que ter o lugar delas, né? Assim. É isso, a gente tem que tá muito confortável, porque eu acho que não é simplesmente, assim, fazer uso disso, né? Mas também aonde isso pode te levar, né? E que tipo de percepção as pessoas podem criar e se você dá conta disso ou não. Eu lembro, por exemplo, 2010, né? O primeiro disco do Metá Metá é 2011. Então, em 2010 a gente já tava fazendo bastante show, assim. E tem essa coisa, né? As músicas do Kiko Dinucci trazem isso na letra, e isso é uma marca, né? Uma coisa que ficou muito característica do nosso trampo. E, cara, assim, às vezes acabava o show, assim, virava uma pessoa aleatória e falava assim... Meu, foi muito legal o show e tal, não sei o quê. Você acha que eu sou filho de quem? Eu falei, cara, pô, você é filho do seu pai e da sua mãe, cara. Você é filho de quem? Eu sei lá, cara, né? Isso também a mãe de Ná, né? Assim, também gera uma responsabilidade também, né? Falar disso e tal. Ao mesmo tempo que eu acho também que eu acho que a gente precisa, né? E eu acho que justamente, né? Do que você falou, num cenário que a gente tá, no mundo que a gente tá, com uma ascensão do fascismo, a ascensão da intolerância como tá, eu acho que é importante também a gente trazer, né? Bater pé e tal, firmar tudo isso. Sim. Porque, assim, enquanto a gente fica, né, aqui elucubrando e pensando, porque a gente sabe do sagrado e não sei o quê, de um outro lado você tem os evangélicos falando disso abertamente, virando mega stars e, né, com milhares de seguidores e bilhões de plays e falando disso irrestritamente, sem se preocupar com tudo isso que a gente tá se preocupando, né? Mas eu acho que é isso, são lugares e lugares de falar, com certeza a gente tem que se preocupar com isso, acho que não tem que virar, né, tipo um atendimento espiritual, né, saber o lugar onde estão as coisas, né, e qual que é o papel de cada um, porque eu acho que no fim, ninguém dá conta disso, sabe, assim, o maior entendimento, seja de um artista, seja de um pai de santo, é que ele não vai dar conta disso. Quem dá conta disso é o mundo espiritual. Assim. No máximo, você, na melhor das hipóteses, você é um mensageiro, um bom mensageiro daquelas coisas. Assim, eu acho que você trazer essa responsabilidade, assim, essa humildade, acho que é a coisa mais importante, sabe? Nesse processo. Você ter né, tipo, sim, eu acho que tem que tratar com respeito quem teve uma conexão espiritual por causa da sua música. Super. Né, assim, ou quem tem... E eu acho que eu já sou do time também de que qualquer música, sabe? Assim, tipo, eu lembro, não sei, uma vez alguma amiga tava criticando alguma situação que tava o povo, não sei se era 2 de fevereiro, e daí é sempre um problema, né? O 2 de fevereiro, porque tem toda uma situação e tal. E eu acho que sim, tipo, tem que ter um respeito muito grande pelo trabalho de quem tá lá tradicionalmente, e as pessoas têm que conseguir dar conta disso. Por outro lado, não é sobre o julgamento de como que aquela pessoa tá se conectando, sabe? Se o jeito dela se conectar com o Iemanjá foi, sei lá, numa imagem esquisita de papel de carta que ela viu, sabe, assim... não sou eu, entendeu? Iemanjá que dê conta dessa pessoa, que reclame com essa pessoa, sabe assim? Porque eu acho que eu não sei, eu não tenho essa pretensão de falar assim, não, isso é uma conexão verdadeira, isso não é, sabe? Não, isso, imagina, isso não é da conta de ninguém, assim, isso não é da conta de ninguém. Mas eu acho que sim, a gente tem que falar, mas eu acho que também guardando o que é do sagrado pro sagrado, o que é da teologia pra teologia, assim, também, sabe? Com certeza. Mas sim, a gente tem que normalizar e trazer mais mesmo, né? Sim. Pras nossas festividades e tudo mais, pra lembrar que a gente existe, tá firme aqui, né? Não, eu sou super a favor disso e eu faço terapia há muito tempo, assim, com idas e vindas e tal. E, cara, assim,
sempre quem tá nos meus papos aí é sempre Xangô, cara. É tudo, tem uma coisa ali de entender muita coisa do que eu faço, e aí eu fico dando minhas explicações pros terapeutas e tal. Pra mim é meio inevitável falar disso, é inevitável que isso apareça, né, no que a gente faz e tal. É óbvio que, assim, também não é isso, a gente também não é aquela coisa de, tipo... Eu acho que também na posição que a gente nem tá explorando financeiramente. Exatamente. Entendeu? Ninguém tá comprando apartamento, a gente tá falando da gente. É isso, não. E nem exercendo um monopólio musical, Exato. E nem roubando nada de ninguém. Exato, assim, não vai virar representante de nada, não tá embaixador. tirando lugar de ninguém. A gente tá fazendo ali nosso trampo e falando das coisas que são... verdadeiras, né? Que influenciaram a exato. gente, que formaram a gente, né? Até aqui, assim, né? Então... Não, eu acho muito bom. E aí, uma outra coisa que eu tava pensando aqui, porque você falou, né, dos discos que se atravessaram. Você compõe de maluco, assim, tipo, tá em casa assim, fiz uma música. Sim. Cara, sim, mas é foda. Eu acho que eu tenho um nível de exigência muito grande. Esses dias eu, fui separar músicas que estão começadas ou estão meio prontas. Que, sei lá, que eu sinto que já tem uma direção, né, um caminho, já estão... E eu separei 40 músicas, sabe? Faz uns meses. E eu falei, cara, tem 40 músicas. Assim, já, né, já tem um... Mas eu não vi um disco ali, sabe? Eu falei, putz, mas... Então, não sei, compor música é uma coisa, mas acho que o disco... Com certeza. É outra coisa, Com certeza. Né? Mas é porque, você sabe que depois que eu comecei a gravar, porque eu era assim, né? Pegava o violão, assim, ficava tocando, e aí ia anotando sequência de acorde, e aí ia fazendo música, e sai fazendo música, sai fazendo música, e vai fazendo, não sei o quê. E... Virginiana, tinha pastinha, né? Escrevia. Escrevia as músicas, escrevia a melodia com a harmonia, nossa, colocava na pastinha. E a pastinha ficava organizada em ordem cronológica. Nossa, maravilhoso isso! Historiadores vão ficar muito felizes com cara, você. E aí chega uma hora que é isso. Eu falei assim, é legal. Não é um disco. Não é um disco. Mas é importante ir registrando, né? Eu acho que é importante ir fazendo mesmo, né? Tipo, sempre fico lembrando de uma entrevista que teve com a Marília Mendonça, que ela falou que teve uma época da vida dela, que ela ficava, acho que uns 2 anos, que ela encontrava com o parceiro musical dela lá, e eles tinham um trampo assim, eles ficavam 8 horas juntos, e eles iam pra compor. Tipo... 8 horas compondo, não importa o que saísse, sabe? E eu acho que é meio isso, eu acho que o exercício de compor é muito legal, assim, porque é legal a gente ter o nosso jeitinho de fazer as coisas, tipo, é legal eu ter a minha musicalidade e as minhas melodias que me levam pra um lugar, mas é legal eu me desafiar de outras formas, assim, né? De tipo, então eu sempre tento, não sei, tipo, tem uma coisa assim que eu experimentei fazer uma vez, que é, sei lá, gravar uma conversa minha com um amigo e tentar tirar daquilo alguma coisa, sabe? Assim, tipo, tirar... E não só do assunto, mas do jeito que esse amigo tava falando, sabe? Assim, tipo, tentar... O que nisso é musical, sabe? Porque eu acho que a música, ela pode ter muitas formas, né? A gente tem que ter liberdade pra investigar esses lugares dela, assim. Eu fico pensando que essa fase também de sair compondo coisas, assim... Também era muito assim, era muito de uma época que eu tinha 20 e poucos anos. Eu tava em Belo Horizonte, eu fui morar com meu avô pra dar uma força ali, não sei o quê. Cheio de tempo. É isso que eu ia falar. Tava com tempo, né? Cheio de tempo pra ficar ali, assim, ó, batendo o violão. Que acorde legal daqui, eu vou pra cá. Né? Mas você não tem uma sensação de que, tudo bem, tem uma coisa que acontece quando a gente é mais jovem, você tá com mais tempo, mais disponibilidade e tal. Mas você não acha que a gente tá muito isolado também, ultimamente? Porque eu tenho sentido muita falta disso, de, tipo, encontrar uns amigos pra fazer um som. E, tipo, isso não ser funcional. Eu tenho certeza absoluta. Não é uma gig, sabe? Não é sobre, tipo, vamos fazer Luiz Eliane, Thiago França, no não sei aonde. Puta, Thiago, vamos achar um lugar aí pra gente dar uma improvisada louca. Cara, mas então, sabe? mas tem a ver com essa parada aí, é o assunto recorrente, assim. A gente caiu numa trama de coisas que é isso. Tudo tá relacionado, tudo é causa e tudo é efeito. Tudo é venda. Você lembra daquela época que, tipo, os artistas você falava assim, putz, fulano fez uma propaganda e se vendeu? Você lembra disso?
Você se sente um dinossauro quando você pensa assim. Mas eu fico pensando também o quanto que a gente não se rendeu pra não sei. Eu tenho pensado na responsabilidade dos artistas, assim. Eu acho que, tipo, teve um momento de internet, assim, que todo mundo meio se rendeu pro novo sonho americano, que é esse lugar de vou me dar bem, vou viralizar, vou não sei o quê. Todo mundo acreditou, sabe? Sim. Que ia viralizar, que ia tal. E daí virou, tipo, muito essa performance dos produtos individuais e pouco o lugar da construção coletiva também, sabe? Tem menos espaço para construções coletivas hoje em dia, eu sinto. A coisa mais difícil hoje em dia é você ver uma banda. Né? As bandas também estão acabando, porque assim, se você tem 15 mil seguidores, o seu amigo que tem 80 mil, ele não vai querer tocar com você. Não interessa o som que você faz, não interessa se poderia ser lindo, maravilhoso. Mas aí tudo isso tem que estar... E é muito engraçado que também até os críticos, né, tipo, as pessoas que têm um pensamento crítico, não necessariamente um crítico já, também ficam levando isso em consideração, então não vão nem olhar para um trabalho, tipo, o que mede relevância é uma parada, né, de quantos números você tem, as pessoas falam isso, acho tão louco, né? Ai, mas fulana tem quantos seguidores? Ai, então, mas o disco da Lady Gaga bateu não sei quantos milhões. Mas era esse o ponto, né? Falou assim, como que a gente vai tratar da espiritualidade, vai se aprofundar tanto nessas questões, se ao mesmo tempo a gente tem que lidar com tudo isso depois de uma forma tão rasa, né? Sim, mas é que eu acho que é um pouco ilusório, sabe? Tipo, eu fui no show da Jussara que teve na virada, e eu tava com os amigos da Colômbia que tinham tocado lá também, e a gente tava falando e ele conhecia o disco do Metá de 2008, né, o Metá Metá, que é aquele azulzinho, que tem trovô, que tem... 2011, é o primeiro... 2011. É 11? É 11. Achei que era 2000. A gente não é tão... Bom, enfim, e eu tava falando pra eles, assim, o quanto que eu tinha uma sensação que esse disco tinha sido muito determinante, assim, de mexer mesmo na maneira como todo mundo compunha, sabe? Tipo, influenciou muita gente, influenciou muito artista, Isso é imensurável, sabe? Assim, esses números não tem como ter noção, né, da conta, pelo menos. Esses números não dão conta da relevância que esse disco, por exemplo, tem na cena musical brasileira, sabe? Tipo, acho que tem uma coisa de, tipo... Tá, mas, né, tipo, a relevância, elas são várias coisas. Então, se a gente ficar também correndo atrás desse rabo, assim, né, da performance virtual, que não acho que tem que abandonar e tudo mais, mas a gente realmente vai deixar de fazer coisas relevantes, porque isso não se mede desse jeito. Você mede no tempo. Tem coisa que vai fazer um hit agora e ano que vem é esquecida. E tem músicas que estão sendo feitas agora, que pelo menos essa é a minha maior ambição. É tipo fazer um disco que daqui a 10 anos as pessoas vão ouvir, daqui a 20 anos as pessoas vão ouvir, daqui a 50 anos as pessoas vão ouvir e vão falar, olha, isso é um disco aqui de 2024 que fala muito do que é essa época, um pensamento que tinha ali, sei lá, que tenham tenham camadas para serem lidas ali, sabe? E aí, tipo, quando daqui a 50 anos o que for escutado não for o hit de 200 milhões, assim, o que vai medir essa relevância, sabe? Não sei, eu acho que tem uma ilusão que a gente também precisa sair dela, sabe? Tipo, tem que performar, claro, tem que fazer, tem que ter número, tem que conseguir chegar nas pessoas e tocar, mas tem alguma coisa que os artistas estão precisando fazer de diferente, assim, na relação entre si, com a arte, com esse tipo de vida que a gente leva, sabe? Com certeza absoluta. E vou te dar um spoiler. Daqui 10 anos vão estar ouvindo seus discos do mesmo jeito. Obrigadíssimo, valeu Muito demais obrigada. Você ter vindo. Adorei o papo, mais um. Eu vou ter que mudar minha terapia para depois da gravação do podcast, porque toda vez eu saio daqui pensando 1 milhão de coisas e tal, vou ter que mudar o horário. Brigadíssimo mais uma vez, valeu, e a gente se vê aí no bairro. A gente se vê no bairro, até a próxima, adorei bater esse papo. Valeu.
É isso aí, encerrando o episódio número 67 do Sabe Som, que contou com a participação da cantora e compositora Luísa Lian, mandando um agradecimento especial para Francine Ramos, na assessoria de imprensa. E Sabe Som tem roteiro, trilha, apresentação minha, Thiago França, a direção é da Camila Salmásio, produção da Letícia Holanda, captação de imagem Marina Ortega e a técnica de áudio e sonorização da Lua Gattinoni. A identidade visual é do Rafael Canoba. E aqui no Brasil, de fato, a coordenação das redes sociais é da Rafaela Cury, a coordenação de rádio e TV da Muniz Ravena e a direção executiva da Nina Fidelis. É isso aí, valeu e bons sons!